E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Canachira, esse é o canal do Canas e me digam, vocês já repararam que duas pessoas fazem o mesmo treino, na mesma intensidade, e uma fica com a frequência cardíaca lá em cima, enquanto a outra parece totalmente tranquila? Isso é fisiologia. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que a frequência cardíaca não é igual para todo mundo, se existe ou não um padrão, como medir corretamente a sua frequência cardíaca de repouso e como usar isso na intensidade certa do seu treino. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente vê depois da vinheta. Beleza? Nós, valeu. Existe um padrão geral de frequência cardíaca? Sim, pessoal, existe, mas é só uma média populacional. Muita gente te pergunta qual é a sua frequência cardíaca ideal durante o treino. E a verdade é que existe sim um padrão que representa a maior parte da população. Mas isso não quer dizer que ele sirva para você em específico. Cada pessoa tem um ponto de partida diferente. Depende de fatores como genética, nível de condicionamento, idade, tamanho do coração e até o tipo de treino que você faz com mais frequência. Então, esse padrão geral ajuda a ter uma noção, mas não individualiza a sua frequência cardíaca. Ou seja, duas pessoas com a mesma idade podem ter respostas completamente diferentes durante o exercício. E ambas estão dentro do normal para o próprio corpo. Padrões gerais para a maioria da população. Frequência cardíaca de repouso de adultos de 60 a 80 bpm, pessoas ativas de 50 a 60 bpm e atletas de 40 a 50 bpm. A fórmula mais usada é a frequência cardíaca máxima estimada, que é o 220 menos a idade, porém essa fórmula pode errar bastante, geralmente de 10 a 12 bpm para mais ou para menos. Ou seja, existe uma faixa, mas não existe um número perfeito. Usar média para prescrever treino individual é igual usar roupa do tamanho M para que sirva em todo mundo. Na fisiologia, tamanho único não existe, pessoal. Variabilidade da frequência cardíaca. Cada corpo responde ao esforço de um jeito. A sua frequência cardíaca durante o treino depende de vários fatores internos que influenciam diretamente, como volume de sangue por batida, eficiência respiratória, tamanho e força do coração e sensibilidade à adrenalina. É por isso, pessoal, que duas pessoas fazem o mesmo exercício, mas podem estar em intensidades completamente diferentes. Condicionamento físico. Quanto mais treinado você é, menor a sua frequência cardíaca para o mesmo esforço. Pessoas bem treinadas têm um coração mais eficiente. Elas apresentam maior débito cardíaco, mais mitocôndrias, melhor utilização de oxigênio e maior volume sistólico. Comparando os resultados agora na prática. Um iniciante sobe rapidamente os batimentos para 150 bpm, numa simples caminhada rápida. Já alguém treinado precisa correr forte para chegar no mesmo valor. É por isso que comparar a sua frequência cardíaca com a do amigo é uma furada. Vocês não estão no mesmo nível fisiológico. Genética. Algumas pessoas já nascem naturalmente com a frequência cardíaca basal baixa, coração mais eficiente, maior variabilidade da frequência cardíaca e sistema nervoso mais reativo. Por exemplo, tem gente que chega a 180 batimentos com facilidade e tem gente que luta para passar de 160 batimentos. E os dois estão normais. Fatores do dia a dia que também mexem com a sua frequência cardíaca e podem deixar ela alterada. Eles são o estresse, a falta de sono, ciclo menstrual, desidratação, cafeína, temperatura e treinos pesados anteriores. Às vezes você está com a frequência cardíaca alta num treino leve e acha que está passando mal, mas na verdade é só o seu corpo reagindo ao contexto mais amplo, como eu acabei de citar. E como medir a frequência cardíaca de repouso de uma forma mais precisa? Existem 3 métodos que eu vou passar. Método 1, o mais preciso de todos, que é medição durante o sono.
Relógios como o Garmin, Polar, Apple Watch e Whoop medem automaticamente durante a noite. Nos últimos 30 minutos antes de você acordar é onde temos o verdadeiro repouso fisiológico. Esse é o valor mais confiável. Método 2 é o tradicional manual. Funciona, mas tem algumas regras. Como medir logo ao acordar, ainda deitado, sem mexer no corpo, sem se levantar, sem café, sem falar e sem celular. E contar os batimentos por 60 segundos. Repita isso por 3 dias e tire uma média. É simples de fato, né? Mas precisa ser do jeito certo, senão você mede a ansiedade e não o repouso. Método 3, que é o método rápido. Conta os batimentos por 30 segundos e multiplica por 2. É menos preciso, mas é aceitável também. Enfim, pessoal, não existe fórmulas para medir a sua frequência cardíaca de repouso. Somente essas formas de medição que eu acabei de passar. Agora, como usar a frequência cardíaca como ferramenta individual de intensidade? Use a frequência cardíaca de repouso como base. Se ela baixa ao longo da semana, isso é sinal de melhora no condicionamento. Se ela sobe sem motivo, é sinal de estresse, overwatting ou pouca recuperação. Esqueça as fórmulas genéricas de frequência máxima, que é o 220 menos a idade. Isso é estatística e não fisiologia individual. E combine a frequência cardíaca com sensação de esforço, que é o RPE, que é taxa de esforço percebido. Frequência cardíaca alta mais esforço leve quer dizer ansiedade, calor ou descondicionamento. Frequência cardíaca baixa mais esforço pesado quer dizer boa eficiência muscular e melhora do condicionamento. Quando a pessoa sente o esforço alto, mas a frequência cardíaca não sobe tanto, isso geralmente indica fibras musculares eficientes, boa capacidade oxidativa, melhor tolerância ao lactato, boa recuperação e sistema cardiovascular adaptado. Agora, como usar o RPE durante o exercício? O RPE é aplicado durante qualquer tipo de atividade, como por exemplo, caminhada, corrida, elíptica, bike, musculação, HIIT, etc. Ele capta sensações reais, como respiração, queimação muscular, esforço geral, dificuldade para manter o ritmo ou carga também. A ideia é simples. Enquanto você treina, pensa, de 0 a 10, quão difícil isso está agora? E esse número é o seu RPE no momento. E por que isso é tão útil? Porque o RPE te mostra como o seu corpo está reagindo naquele dia, independente de fatores como estresse, calor, ansiedade, cansaço muscular, sono ruim, cafeína e recuperação incompleta. Por isso, o RPE é uma ferramenta que complementa perfeitamente a frequência cardíaca. Enfim, pessoal, a frequência cardíaca não é igual porque os corpos não são iguais. Existe um padrão sim, mas ele é só uma média. Ele não define a sua intensidade real. O certo é descobrir a sua frequência cardíaca de repouso, entender como o seu corpo reage ao esforço e usar isso para treinar na intensidade certa, para você, né? E outra, comparar a sua frequência com os outros não faz sentido algum. Compare a sua frequência com você mesmo, que isso muda totalmente o jogo e você vai entender melhor o teu organismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu, obrigado.